Hoje eu queria ministrar uma mensagem para aquelas pessoas que estão em pedaços. Tem alguém aqui que está com o coração em pedaços? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Eu recebi uma mensagem ontem de uma criança que assistiu o meu culto lá em Brasília. E ela disse: pastora, você estava falando comigo porque eu estava de camisa azul. Que coisa linda. Primeira coisa que ela faz quando chega na escola é assistir os meus cultos no YouTube. Fiquei apaixonada por ela. Mas vamos falar sobre pedaços. E às vezes precisamos entender que faz parte do nosso trabalho, do nosso crescimento, estarmos atentos ao que Deus quer nos falar. Amém? Pergunta a pessoa que está ao seu lado: você está atento? Principalmente se você é um intercessor, tem que estar muito atento, não é verdade? Mas eu pergunto a você: será que quando coisas acontecem na sua vida, você procura ver o que está acontecendo? Há pessoas que têm um problema enorme e elas não conseguem distinguir que aquele problema não vai conseguir ser resolvido se ela não dividir em partes. Amém? Você tem que dividir isso em pedaços. Mas às vezes o nosso coração está tão quebrado e tão em pedaços que a gente não consegue juntá-los, simplesmente porque a gente não consegue ver como resolver tanta coisa ao mesmo tempo. Eu quero falar com você. Vamos abrir Mateus 14, 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Pai, além de Deus fazer o milagre, além dele dividir em pedaços e distribuir para todos, além disso, Deus fez com que sobrasse. E o quebrantamento pode se tornar um grande milagre. Mas para se tornar um grande milagre, você precisa prestar atenção. Você precisa prestar atenção que quando você começa a entender o que está acontecendo com você, você vai pegar um pedaço e vai juntar um pedaço ao outro e vai entender o que Deus está falando com você. Amém? Mas é difícil porque quando a gente está com o nosso coração todo em pedaços, quando o problema é muito grande e a gente não tem força nem para dividir o problema, a gente acha que tudo aquilo faz parte de você. Pergunta a pessoa que está com muito cabelo: faz parte de você? Faz parte de você. Há um problema, há situações, então faz parte. Mas os pedaços precisam ser traduzidos e buscados pelo Senhor através da oração e entendimento. Por que aquilo ficou daquela maneira em você? Entende isso? Primeiro, você tem um problema muito grande. E é importante que você enxergue isso. O problema muito grande vai ser dividido em pedaços. Quando é dividido em pedaços, você acha que vai morrer. Meu Deus, eu estou em frangalhos, em pedaços. Não sobrou nada inteiro em mim. Exagerado, né? É uma hipérbole. Mas a verdade é que pedaços é mais fácil você ser curado. Quando você divide o problema em pedaços
E quando parece que são várias frações, você consegue resolver o problema. Amém? Mas por que será que é tão difícil a gente enxergar o propósito de Deus quando a gente está quebrantado? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, você está quebrantado? Imagina, pastor, eu não interessa. Tem nada aqui dividido. Só o meu coração, que está bem cortado. Mas Deus está trazendo isso para a sua vida. Deus está inspirando você para esse caminho. Então, o que você tem que fazer? Olhar o seu quebrantamento e esses pedaços com o olhar de Deus. Deus nunca olha pedaços. Deus sempre olha o inteiro. Ele faz parecer para você pedaços para que você preste atenção em coisas que você normalmente não presta. Sai batido. Sai andando e nem presta atenção. Isso aqui deixa para lá. Essa mágoa, deixa para lá. Essa situação, deixa para lá. Essa reunião, deixa para lá. Mas são tantas coisas que Deus quer te ensinar em cada pedaço. Pergunta a pessoa de rosa, você está entendendo isso? Ai, pastora, me avisa que eu não venho mais de rosa. São tantas coisas que Deus quer mostrar para você nesses pedaços, nessas situações, nesses pequenos momentos que você precisa enxergar. Que Deus está lá para te ensinar a lidar com esses pedaços. É difícil. É difícil porque quando você olha para você mesmo, parece que nada vai para o lugar. Está tudo em pedaços. Mas Deus, Ele tem uma maneira extraordinária de fazer-nos enxergar partes por partes. E assim você vai conseguir ser curado. Quando você começar a enxergar partes por partes. Porque se você vê o problema, ele é tão grande que você não consegue discerni-lo. Você não consegue enxergar onde está o caminho para a saída daquilo. Mas a saída é você buscar no Senhor essas pequenas partes que fazem você não ficar inteiro. Porque essas partes estão totalmente diluídas. Se é um problema, ele parece inteiro, você divide em partes e você vai ver que aquele problema tinha várias facetas, várias situações que você deveria estar olhando pelo ângulo de Deus. Se for o seu coração, você vai ver que você caiu em vários pedaços e não prestou atenção nesses pedaços, e por causa disso, você se sente assim. Consegue entender isso? Mas eu quero colar. Não tem essa coisa cola no colégio? Eu quero colar. Eu vou pegar todos os pedaços, vou juntar todos, e eu sou boa de fazer quebra-cabeça. E logo eu vou ter o inteiro. É verdade isso? Não. Porque Deus vai te ensinar a usar cada parte para colar com outra parte. Não é o seu discernimento, nem aquilo que você pensa sobre o problema. É aquilo que Deus quer te ensinar sobre esse problema. Entende isso? E o que Deus quer te ensinar? Que nenhum problema pode ser maior do que Deus. Que nenhum problema pode ser impeditivo de você alcançar os milagres e as bênçãos que tem para você. Mas talvez você não consiga alcançá-las, não porque Deus não quer te dar, mas talvez a sua pressa. Já viu a pessoa apressada? Pergunta a pessoa que está a gente apressada, ansiosa. Pergunta a pessoa de branco, você é apressada e ansiosa? Só tem uma pessoa aqui. Misericórdia. Pessoa que tem branco na sua roupa, veio na sua meia e tal. Você é essa pessoa ansiosa, apressada, né? Pessoa muito apressada. Aí, essa pessoa apressada, ela quer fazer as coisas do jeito dela. A igreja está PhD. Então, quando ela está querendo fazer as coisas do jeito dela, o que acontece? Cola o Frankenstein, fica uma coisa toda torta. Amém? Fala amém. Fala bem. Não, gente.
Vai botar torto e falar amém? Olha, então, Deus é que pode colar os pedaços. Amém? Sem ansiedade. Deus é que faz o entendimento. Por que os pedaços? Qual a razão desse pedaço? Não sei, pastora. Está doendo esse pedaço, eu não consigo colar em lugar nenhum. Não tem pedaço que você fica assim, ai. Por isso que eu parei de fazer quebra-cabeça. Eu quebrava mais a minha cabeça do que o próprio jogo. Não dá, é muito aqueles pedacinhos, aqueles de 1000. Como é que tá falta do que fazer? Colar 1000 pedacinhos, né? Mas, pois é, porque eu nunca consegui, eu não tenho essa facilidade de ficar horas parada fazendo alguma coisa. Eu morro. Alguma coisa acontece comigo no meio do caminho. Mas tem gente que tem. Tem gente que tem condição de ver uma coisa e esperar o tempo de Deus. Espera aí, isso aqui é um pedaço. Aonde eu vou colocar esse pedaço? Em lugar nenhum, Deus não mandou ainda. Não, mas eu tenho esse outro pedaço. Aonde eu vou botar esse pedaço? Onomatopeticamente falando, tá bom? Eu tenho um pedacinho aqui. Esse pedacinho pode colar com esse pedacinho? Olha que beleza. Espera aí, que olha só, ela está olhando, presta atenção. Me repita o que você acabou de dizer. Pode ser que sim, se Deus permitir. Uma salva de palmas para ela. A condição para que a gente colhe pedaços é a vontade de... Então você não pode ter medo de ficar em pedaços. Pode? Ai, pastor, você não entende. Não é questão de medo, é frangalho, está tudo errado, os pedaços estão espalhados. Então, se o pedaço, esses todos, finalmente, hein? Se o pedaço está espalhado, o que a gente faz? A gente, mas junta com o quê? Mas às vezes você fica pensando no problema, já viu? Tem um problema, eu tenho 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 um problema, não, eu tenho um problema. E em momento nenhum você traz o Senhor para o seu problema. Aí o que acontece? A gente quer resolver de que jeito? Na nossa, o quê? Na nossa própria mão. E aí o que acontece com o problema? Não só não resolve, como aumenta e fica mais difícil ainda. E aí você aprende? Não. Então me pergunta, como a gente pode aprender a enfrentar o nosso coração quando está em pedaços? Acreditando que Deus está no... Mas é muito difícil, hein? Você colocar o controle, o seu controle de vida na mão de Deus é complicado, não é? E muito difícil, porque você pensa, se eu colocar na mão de Deus o controle, eu vou perder. Não é verdade? Quem pensa nisso? Eu vou botar no controle e boto um fiozinho. Uma pipazinha, sabe como é que é? Eu deixo no controle. Comecei a perder, o que eu faço? Eu puxo. E aí, volta de novo Deus a te ensinar a mesma lição. E você não sabe por que você está vivendo aquela mesma lição anos na sua vida. Por quê? Porque você não quer entender que não pode ser da nossa maneira, é da maneira de... Vai adiantar a gente vitimizar? Vai adiantar a gente cantar? Tornei-me um ébrio. À noite eu rondo a cidade. Vai adiantar isso? Vai adiantar você ficar lá deprimido, arrasado, seus pedaços largados para tudo quanto é lugar, você achando que nunca vai conseguir nada, você não sabe se você solta a pipa, se você lava a louça, se anda de bicicleta. Adianta alguma coisa você ficar pensando em todos esses problemas ao mesmo tempo? Não vai adiantar nada. Você tem que pensar conforme Deus vai trazer esses pedacinhos. Você está em pedacinhos, então, peraí. Senhor, qual o primeiro pedacinho que eu preciso ver? Eu quero mandar uma carta.
Já viu uma pessoa mandar uma carta? Pergunta a pessoa que está só. Já viu carta? Quem já mandou carta? Há muito tempo que se ninguém. Quem recebe carta hoje em dia? Eu sou louca para receber uma carta. Eu acho tão bonito, né? Queria receber uma carta, abrir com aquele cheiro no papel muito chique, né? Então, às vezes, para você resolver uma situação, você tem que fazer uma coisa diferente daquilo que você quer fazer. Mas, e o medo? E o medo de ser rejeitado? E o medo de dar tudo errado? Mas vem cá, o medo tem que fazer você não arriscar? O medo faz você não arriscar? Faz. Faz você ficar paralisado e você fica teimoso. Você viu aquela pessoa teimosa que fala assim, eu não vou nem tentar, porque se eu tentar vai dar tudo errado. Eu nem vou começar isso, não é verdade? E Deus ensinando você a colar tem que colar os pedaços. Não há tristeza que não acabe. Não há sentimento de dor que não vai ser retirado de você. Mas você precisa aprender a lidar com isso, enquanto isso está acontecendo com você. Você precisa aprender a tratar o seu coração e não deixar isso fazer com que você mergulhe, fazer com que você fique completamente desencorajado e achando que não há saída. Deus sempre vai te dar uma saída, mas você precisa enxergar isso com os olhos da fé e não acreditar nessas vozes dessas pessoas que falam no seu coração, porque elas falam não aquilo que Deus quer que fale para você, mas aquilo que você não pode ouvir. Amém? Vamos fechar os nossos ouvidos e o nosso coração para isso? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, é para você isso, hein? Às vezes a gente anda de flores, mas nem sempre o nosso coração está cheio de flores, né? Então, decidir juntar os pedaços, conforme a vontade de Deus, vai fazer você sair do lugar, e não só sair do lugar, e ser curado. Eu desafio você, pega o problema que for, peça a Deus para separar, não deixe isso desfalecer o seu ânimo. Peraí, eu vou cuidar disso aqui, eu vou cuidar disso aqui. Quando o problema é muito grande, a gente divide em pedaços. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Quem já foi pastoreado aqui? Levanta a mão. Funcionou? Quando você está com dor, você vai não vai ao médico? E quando você está com dor no seu coração, você vai para onde? Para o bar, pastora. Quando você está com dor no coração, você vai para o restaurante, pastora. Eu vou desafogar minhas mágoas na comida. Não, quando você está com dor no seu coração, você vai pedir pastoreio, ministração na sua vida. Você não pode ficar achando que o seu problema não tem solução. Divida-o com uma pessoa que tem unção do Senhor para ajudar você. Amém? Se você vai ficando tanto tempo com essa coisa no seu coração e você não consegue abrir com ninguém agora, cuidado com a pessoa que você abre o seu coração. Amém? Eu estou passando por uma escola de samba, Salgueiro, Portela. Portela ainda existe? Existe, Portela. Então vai lá na Portela e eu vi aparecer aquela, como é que é o nome daquele negócio que fica lá em cima? Porte-estandarte? Não, como é que é o nome? Carro alegórico. E a pessoa que fica lá em cima é o nome? Destaque. Uma salva de palmas, ela sabe que é destaque. Então, aí tá, dá o destaque, eu vou abrir meu coração com o destaque da Portela. Porque se está lá, deve ser uma pessoa com luz. Né? O pessoal que é muito eclético fala assim, luz. Então, vai resolver meu problema? Não. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, se você está com problemas com drogas, você precisa de ajuda todo dia. Se você está com o seu coração quebrado e você não sabe como lidar com o seu coração e com os problemas que você tem, você precisa muito de pastoreio.
cura interior vai depender do quanto você está disposto a abrir o seu coração com pessoas que têm a capacidade de ajudar você. Amém? Pergunta para o seu lado, sabe quem é? Tem alguém aí sobrando para me ajudar? A pessoa que vai te ajudar tem uma luz em cima, anda com uma coroa, é assim? Nunca peca. É essa a pessoa que vai te ajudar? Não, quem vai te ajudar são aquelas pessoas que Deus unge para a sua vida. Às vezes é um gerador de vidas, às vezes é um pastor, às vezes é um ministro. Certamente tem que ser uma pessoa que queira cuidar de você e que te ame. E o amor de Deus é assim, sobrenatural. E por que Deus levanta pessoas para ajudar você? Porque no futuro você vai ser uma pessoa que vai ajudar outros. Que você vai ajudar outros. Então, não só se alimente. Pegue aquilo que você está se alimentando e ajuda outras pessoas. Se você sabe que uma pessoa está vivendo um momento difícil, com um processo difícil, que não consegue renunciar, que não consegue abrir seu coração, vai lá, pede ajuda para um pastor, para um ministro. Pede ajuda para aquela pessoa, você vai lá ajudando e fica o pastor e você. E aí você forma uma equipe para ajudar aquela vida. Amém? Podemos ser sozinhos? Quem gosta de ficar sozinho aqui? Fala a verdade. Só um levantou o dedo. Às vezes ficar sozinho é bom, porque você pode ver o filme que você quiser, né? Ficar lá naquele... Porque tem gente que bota uma televisão e uma poltrona na frente. Aquilo é um matadouro. Deixa eu falar uma coisa. Televisão em frente a uma poltrona é um matadouro. Você deitou ali e matou. Matou seu dia, matou tudo. Você não tem mais vontade. Você fica igual um velho de 98 anos. Pergunta a pessoa que está do seu lado, você tem televisão na frente do seu sofá? Está cheio de matador aqui na igreja? Então, vamos então guardar essa mensagem sobre pedaços. Pegue os pedaços. Busca o Senhor. Não deixe esses pedaços, essas tristezas, esses movimentos tão difíceis no seu coração dominarem você. Pede ajuda. Peça ajuda. Não vive essas situações sozinho. Peça a Deus, mas também peça a pessoas. E nessa igreja, todos são treinados para cuidarem uns dos outros. E é por isso que no final dessa igreja, em todo culto, nós temos um tempo de pastoreio. Se não foi o suficiente aqui, conversando com pessoas, marque, organize a sua agenda para você ter uma ministração com uma dessas pessoas. Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, você entendeu? Pode ficar em pedaço? O que eu faço quando eu estou em pedaço? Pergunta a pessoa do seu lado, o que eu faço quando eu estou em pedaço? Me jogo da ponte, é isso? Vou para o bar, peço ajuda. Nenhuma das hipóteses acima. Isso é o fim da picada, né? O pessoal faz prova assim, né? Nenhuma das hipóteses acima. Muita falta de noção de tudo, né? E pior que às vezes você acerta quando bota isso. Então, temos o conceito espiritual, que você errou na prova. Temos o conceito espiritual e precisamos de entender. Deus é que junta pedaços. E Ele não rejeitará esses pedaços. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor. Que o Teu poder sobrenatural esteja sobre aqueles que estão, Senhor, tentando colar os pedaços, Pai. Traga, Senhor Jesus, força, traga fé. Traga inspiração, Senhor. Não sabemos, Senhor, o nível de profundidade dessas batalhas, mas sabemos que Tu és o nosso Rei,
governador de nossas vidas e é capaz de transformar tudo isso. Retira o pedaço da teimosia, Senhor. Retira o pedaço do cansaço, da mentira, do desencorajamento. Traga convicção, fé. Senhor, traga a visão para todos aqueles, Senhor, que precisam enxergar que Tu és a solução, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que todos nós pudéssemos nos levantar. Às vezes é difícil a gente sair desse lugar, mas eu quero chamar vocês a sair desse lugar e a maneira como eu vou fazer isso é pedir para que cada pessoa, principalmente os geradores de vida, encontre uma pessoa e ore por ela nesse momento. Por favor, saia do seu lugar e pegue uma pessoa, posso orar por você e ora por essa pessoa e fique pertinho dela. Você não pode orar, um gerador não pode orar pelo outro, tem que ser uma pessoa nova, ok? E você que está online vai receber uma oração da pessoa que está agora ministrando aí diretamente no site, uma oração para cuidar do seu coração. Angustiada, desanimada, eu quero a saída. Acorrentada e magoada, quero sopro de vida. Crio inspiração, venha desilusão, eu quero a saída. Meu sonho se quebrou, meu coração rasgou, perdi os pedaços. Em relações, quero encontrar e perdoar a quem me devia. Vou mergulhar e alcançar, sarar minhas feridas. Vou me entregar para Jesus, resgatar minha vida. E aprendi que só com Ele encontra a saída. Quero encontrar
Jesus, e resgatar minha vida. E aprendi que só com Ele encontra a saída. E eu pergunto a você, amém? Amém. Eu pergunto a você, é mais fácil orar um pelo outro? Pergunta a pessoa do seu lado, é mais fácil? Dói quando você ora por uma pessoa? Olha quantas pessoas você poderia estar ajudando nesse momento. Preste atenção às pessoas que estão à sua volta. Preste atenção em pessoas que você poderia estar trazendo para a igreja, que você poderia estar orando para que ela possa encontrar a verdade do Senhor. E isso faz a diferença quando você larga os seus pedaços e começa a ajudar as pessoas a juntarem os seus pedaços. Os pedaços, esses pedaços que elas têm. E você, ao fazer isso, vai sair um pouco do seu problema, e quando você voltar para ele, não vai parecer tão grande assim. Feche os seus olhos, que agora eu vou ministrar a sua alma. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a tua autoridade. Que aqueles que estão agora me escutando, aqueles que estão aqui me vendo e ouvindo, Senhor, que possa trazer, Senhor, que possa experimentar, Senhor, o coração entregue a Ti, Senhor, que não desista, que peça ajuda, que não fique calado, que não fique isolado, peça ajuda. E aqueles que estão me ouvindo online, peça ajuda. Nós teremos pastores à sua disposição para ministrar você. Peça ajuda. Em nome de Jesus, vá em segurança. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz, gente.